Irmãos, quero agradecer mais uma vez ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, né? Não só a mim, mas a todos os irmãos. Fico mais uma vez muito feliz de estar aqui com os irmãos mais uma noite, mais um momento, né? Se estamos aqui é porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui, né? E agradeço muito, dou muitas graças ao Senhor por isso, porque, como Ele mesmo diz na sua palavra, em tudo dai graças, né? Então, o mínimo que devíamos fazer mesmo é sempre dar graças por tudo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos concedido, mesmo nós não merecendo, né, irmãos? Muito bem. Irmãos, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em João, capítulo 3. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. A partir do versículo 1. Aleluias. Até o versículo 7. Nessa noite estaremos falando, irmãos, sobre conversão. Entre outras palavras, novo nascimento, ou então, como diz o apóstolo Paulo, se tornar uma nova criatura. Né? Que é um tema muito importante para um cristão, até porque se nós citarmos uma conversão, nós temos que estar falando da salvação eterna, né? Estamos tratando de algo eterno, de algo que, mesmo havendo uma conversão ou não, vai haver uma eternidade, mas a conversão traz a vida eterna, ao contrário de não conversão, que trará com certeza uma condenação eterna, né? Aqui diz a palavra do Senhor, que foi trazida a Nicodemos através de Jesus, que Nicodemos, assim diz a palavra aqui, vamos ler agora, a partir do versículo 1. Nicodemos, que era um dos príncipes dos judeus. E assim disse a palavra do Senhor, a partir do versículo 1, capítulo 3 de João. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido de Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito isso. Necessário é nascer de novo. Irmãos, vamos inclinar nossas cabeças, vamos orar mais uma vez. Ó Senhor e meu Deus, humildemente, em nome de Jesus, ouso entrar em tua grandiosa presença em oração e peço, Senhor, para que dirija a minha boca nesta noite, para fazer ouvir o que é necessário ouvir, o que precisamos e não o que queremos, meu Deus. Mais uma vez eu lhe peço, ensina-nos e seremos ensinados, agracia-nos e seremos agraciados. Leva-nos ao patamar que precisamos, Senhor, para chegar até Ti, para sermos perfeitos diante dos Teus olhos, meu Deus, para que sejamos dignos da morada que o Senhor tem nos prometido. Em nome de Jesus, eu oro tudo isso ao Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, como já foi dito agorinha, estaremos tratando de algo que é o princípio da nossa salvação, né? A conversão. Porque através da conversão, nós mudamos o nosso caráter, né? Nossa vida por completo.
Ontem nós éramos isso e amanhã seremos outra coisa completamente diferente, né? E foi aqui que Nicodemos, então, teve uma conversa maravilhosa com Jesus, algo que não poderia faltar, né, para Nicodemos e muito menos para todos nós, né? Aqui, Nicodemos falou para Jesus que ele não era uma pessoa comum, Jesus não era alguém comum, né, nessa terra. E que ninguém poderia fazer sinais como ele faz se Deus não fosse com ele, né? Nós de vez em quando nós citamos aqui que o diabo também tem seus milagres, mas como Jesus faz, ninguém faz, né? Apesar de, como a gente sempre cita aqui, que Satanás tem poder, ele não tem todo o poder como Jesus tem. Como por exemplo, aqui ainda não tinha acontecido o que aconteceu com Lázaro, né? Com Lázaro, que no caso ele tinha ficado enfermo, veio a falecer, mas no fundo ele estava apenas dormindo, né? Ele não estava realmente, não tinha ainda partido de verdade, né? E Jesus trouxe ele à vida depois de 4 dias, né? E mesmo cheirando mal, porque a Bíblia diz que já estava até cheirando mal, né? Porém, o único que pode dar a vida e tirar é Jesus. Deus deu essa autoridade a Jesus, né? Então Satanás não tem como pegar e tirar a vida e também muito menos dar ela de volta. Satanás tem poder para tentar, para tirar nós do caminho e tudo mais, mas de tirar e colocar a vida é só Deus, através de Jesus. Então aqui ele disse que ia tirar essas dúvidas, né? O que Jesus poderia dizer com tudo isso que ele quis dizer aqui? Olha o que Jesus disse, né? Na verdade, te digo. Interessante, quando ele fala na verdade, te digo. Interessante a gente perceber que toda vez que Jesus fala na verdade, te digo, é uma coisa muito interessante. O que ele quer dizer? Toda vez que ele cita 2 vezes na verdade, é como se ele estivesse dizendo, atenção, porque o que eu vou falar aqui é muito, mas muito impactante, muito importante. Tanto é que realmente é. E ele diz aqui, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha só, a gente de vez em quando citamos aqui, eu mesmo gosto muito de citar isso, irmãos, 2 exemplos de o que é nascer de novo, né? Como, por exemplo, aqui o Nicodemos falou, mas como que pode isso acontecer, né? O homem tem que entrar dentro do ventre da sua mãe para isso acontecer de novo, né? Mas na verdade, irmãos, eu não sei se os irmãos conhecem como que é o processo de uma borboleta. Quando antes dela se transformar naquele lindo bichinho, com asas colorido, né, que voa por aí, que enfeita os jardins, os lugares assim, né? Ela passa por um processo. Ela primeiro se torna um lagarto, depois um imago, e do imago ela se torna uma borboleta. E de borboleta ela não se torna mais um lagarto e muito menos imago, nenhum dos dois. Ou seja, ela se tornou uma borboleta e vai morrer daquela forma. Ou seja, é uma conversão de lagarto, imago e borboleta. Um exemplo do cristão. O cristão está no mundo, ele é um lagarto. Quando ele conhece Jesus, ele ouve falar de Jesus e começa a estrada com Jesus, ele se torna um imago. E logo em seguida, quando ele começa a entender a mente de Deus, quando ele começa a ter mudanças de hábito, mudanças de rota por completa da sua vida, ele se torna de imago para borboleta. É isso que Jesus quer dizer aqui. Olha só, é totalmente diferente. Imagina só, também um outro exemplo que eu gosto de usar com arquivos de computador, por exemplo. Você pega um vídeo, para quem entende de computador, sabe o que eu vou falar. Um vídeo, quando você pega um vídeo, ele tem não só áudio e vídeo, imagens, como... Quer dizer, ele não só tem imagens e tudo mais, mas como ele tem áudio também. O que ele quer dizer? O que eu quero dizer com isso?
que o vídeo é uma coisa. Um áudio, ele só tem o som. Ele só vai emitir o som, não vai ter imagens como um vídeo tem. Então vamos pegar um exemplo. Um vídeo, se você converter para outro arquivo que é um MP3, por exemplo, ele vai se tornar apenas um áudio, uma coisa totalmente diferente. Um apenas dava o áudio e o vídeo, o outro é apenas o áudio. Ou seja, aconteceu uma conversão. E uma coisa interessante, irmãos. Depois daquele áudio ter se tornado em áudio, no caso ele era vídeo e se tornou áudio, ele não volta mais a ser vídeo. Eu não sei se os irmãos sabem. É a mesma coisa o cristão. Ele era do mundo. Ele vive no mundo. Ele passou do mundo para a vida. Ele saiu do mundo, veio para Cristo. Ele não vai voltar mais a ser o que era antes. Isso eu estou falando, irmãos, os convertidos, aqueles que estão em Jesus de verdade. Eu não estou falando daquelas pessoas que é citado em Apocalipse, que são chamadas de cães, que lá em Apocalipse diz que não entrará no reino do céu os cães, por exemplo, né? Que ele cita tanto, o apóstolo João, que ele quer dizer o quê? Os cães são aqueles que regurgitam o que comeu e volta a comer de novo, o próprio vômito. O cristão, que não é convertido, pode ter vivido há anos dentro de uma igreja, mas nunca foi convertido. Era domingueiro ou não, ia toda quarta-feira, sexta, mas de repente nunca foi convertido. De repente saiu, voltou para o mundo pior do que era antes. Esses são chamados cães, porque lamberam os seus próprios vômitos, ou seja, vomitou do mundo, vomitou o mundo na sua boca. O vômito ficou lá, mas ele não tirou o olho do vômito, ou seja, não tirou o olho do mundo. Ficou o tempo todo olhando para o mundo. Chegou uma hora que ele cansou da igreja e voltou para o mundo. Ou seja, voltou a comer o próprio vômito. Isso é muito, muito interessante, irmãos. Olha como que maravilhas que o Senhor nos traz para conseguirmos entender, sabe? Isso que eu acabei de falar de conversão, de arquivo, de conversão de uma lagarto para uma borboleta, são exemplos de como que funcionam, né, as coisas que Jesus vem dizendo, né? Eu gosto de exemplificar dessa maneira porque eu acredito que os irmãos vão entender melhor, né? Às vezes, se uma pessoa que entende de computador, por exemplo, ouve o que está sendo dito aqui agora, vai entender, nossa, bem que o irmão está falando realmente a verdade, porque não tem como voltar um áudio a ser vídeo. O vídeo pode botar áudio, mas o áudio não pode botar. Exatamente, com certeza. O contrário, não o áudio a ser vídeo, né? Exatamente. E olha aqui, Jesus no versículo 5 diz assim: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só, Jesus já disse aqui que ele é a água viva, né? Ele é tudo. Se a gente for especificar o que Jesus é, não tem o que falar dele. Ele simplesmente é tudo. Ele é o ar que respiramos, ele é tudo. Tudo que temos, tudo que recebemos, tudo vem de Jesus, né? Até porque nós sabemos que se não fosse por ele, estaríamos mortos, né? Estaríamos completamente desaparecidos do mundo espiritual, totalmente distante de Deus, né? Porque é só através de Jesus que conseguimos estar nele, né? Então, ou seja, aquele que não nascer em Jesus, aquele que não nascer para a eternidade, não pode entrar no reino de Deus, né? Nós sabemos que Jesus é a ponte, é a escada que leva para o céu, que leva até o Pai. E ele prometeu que quando ele for, ele vai nos preparar morada, né? Imagina só, irmãos, sendo Jesus a água viva, ele que salva, ele já nos prometeu que quando partirmos daqui, teremos as nossas moradas lá no céu, né? É algo muito gratificante, é algo que não merecemos de forma alguma. E ele diz aqui, do Espírito, aquele que não nascer do Espírito. Ou seja, nós precisamos enxergar o lado espiritual. Quando estamos no mundo, não enxergamos nada, não temos capacidade psicológica, mental, de todas as formas, não conseguimos enxergar. Porque, né, um dia nós já fomos do mundo.
Talvez alguém, de repente, nasceu dentro da igreja, mas conhece um pouco, sabe do que é. Mas é claro que, especialmente, aquelas pessoas que nunca foram da igreja e que, de repente, veio para Cristo, se converteu, sabe como que era o mundo, sabe como que foi a sua vida no início. Talvez não sabe tantas vezes que Jesus livrou ele da morte. Que nem, por exemplo, eu, graças ao Senhor Jesus, eu estou aqui por conta de tantos milagres que Ele realizou na minha vida. Porque, assim, só o que eu vi, irmãos, na minha vida toda, se eu não me engano, acho que é 6 ou 7 vezes que Deus me livrou da morte. Assim, que eu tava cara a cara com a morte, no momento assim que eu via, eu falava, não tem jeito, vou morrer. Só que Deus não permitia, Ele falava, não chegou a hora dele. Satanás tentava, Satanás de repente estava vendo já que eu tinha um caminho a seguir. Satanás estava vendo que Deus estava preparando um caminho para que eu viesse para Jesus, né? Eu não estou falando assim que as pessoas, todo mundo não pode se salvar. Estou falando assim que tem pessoas que são tão teimosas que não conseguem enxergar. Pode falar 500 vezes de Jesus, ninguém quer ouvir. E acabam, infelizmente, perdendo as suas vidas, sua eternidade. Mas então é por isso que Deus fala que é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas. Mas eu, na minha inocência, Deus sabia que eu tinha capacidade de entender com facilidade. Então Deus falou, Ele não vai agora. Passava um tempo, nem agora. Passava outro tempo, acontecia outra coisa, não agora. De jeito nenhum, não vai agora. Vai no meu tempo. E Jesus sempre me salvou. Sempre me libertou. Eu sou muito grato a isso. Às vezes eu fico pensando quanto imerecido que eu fui nessas épocas que eu tive tanta chance de partir daqui sem a salvação. E se eu partisse daqui, eu tenho certeza que meu caminho não seria com Deus. Seria terrível, né? Então, irmãos, a gente tem que enxergar o mundo espiritual, né? A gente tem que olhar da forma que Jesus olhava, falar como Jesus falava, nascer verdadeiramente, de verdade, pelo Espírito, porque o Espírito, ele é verdadeiro. O Espírito Santo de Deus, ele é verdadeiro. Aquele que procura mentir não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não compactua com mentira, né? Então por isso que ele está falando aqui, ó, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então é muito sério, irmãos. Qualquer coisa que façamos que não compactua com o Espírito, não temos o Espírito Santo de Deus, porque Deus é verdade. A mentira, por exemplo, a gente sabe, como a Bíblia diz, o pai da mentira é o diabo. Então, qualquer um que mente ou faz coisas semelhantes, que não agrada a Deus e ao Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus, né? Não tem parte com o Espírito Santo, né? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Olha só, nós nascemos da carne. Nós nascemos para esse mundo com pecado. Como Davi, no Salmo 51, versículo 5, se não me engano, diz assim: num ventre de pecado me concebeu a minha mãe. Em um ventre de pecado eu nasci. Ou seja, ele diz isso já falando aqui que nós nascemos já com um pouco da semente de Adão dentro de nós, de Adão e Eva, né? E com isso, nós estamos nascendo da carne. Mas se vamos nos manter na carne, isso é uma opção nossa. Porque a salvação é individual, né, irmãos? Agora, aquele que é nascido do Espírito é do Espírito. Ou seja, o que foi dito aqui agora atrás, ele completa esse versículo aqui. Ou seja, nós nascemos da carne. Se vamos nos manter na carne, é uma opção nossa. Agora, quem é nascido do Espírito é nascido do Espírito. Quem nasce de novo vai ser nascido totalmente diferente através do Espírito. Vai enxergar as coisas de outra forma. Tá nessa rota aqui, vai mudar para essa. Não vai enxergar o mundo dessa maneira, vai enxergar o mundo dessa maneira aqui. Do jeito que Deus deseja que você enxergue. Mas isso é uma opção dos nossos corações. Nossos corações, o que tiver dentro de nós, o que nós desejarmos é o que vai valer.
Mas temos que tomar cuidado com nossas decisões, né? E aqui, para terminar, o versículo 7. Não te maravilhes de ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo. Ou seja, ele ainda suplica aqui no versículo 7, que é necessário que nascemos de novo. Ou seja, ele vai explicar completamente tudo aqui. Se não nascer de novo, não é salvo. Pode fazer caridade para tal pessoa. Eu fui bom com tal pessoa a vida inteira. Eu ajudei tal pessoa, tal isso. Mas se não nascer de novo, não vai ser salvo. Não tem como salvar. E a Bíblia também diz que aquele que tentar se salvar morrerá. E aquele que perder a sua vida por amor de Cristo será salvo. Então, olha a grandeza da palavra do Senhor, que já nos mostra a gravidade e, ao mesmo tempo, a nossa recompensa, né? Porque temos muitas coisas a fazer na nossa vida. Irmãos, queria citar um exemplo aqui de conversão. Lá em 2 Samuel, no capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Segunda Samuel, capítulo 12, no versículo... Vamos ler do versículo 7, irmãos. Do versículo 7 em diante. Aqui o que aconteceu? Davi era segundo o coração de Deus. Ele era rei. Ele tinha vencido muitas e muitas batalhas, nunca perdeu nenhuma. Mas ele cometeu 2 pecados gravíssimos, um adultério e um assassinato, um homicídio. Então o profeta Natã, através de Deus, pediu para que ele interrogasse, falasse a Davi o que estava acontecendo aqui. E ele falou exatamente nos versículos anteriores que Davi roubou uma única ovelha de um homem. Ele estava falando uma parábola aqui, falando exatamente, se a gente for exatamente na palavra, ele estava falando que Davi tinha várias mulheres ali, que ele era casado, e um soldado que ele matou era um soldado fiel e que tinha apenas uma mulher. E Davi roubou essa mulher dele e ainda matou ele, esse soldado, né? E aqui no versículo 7 diz assim, ó: Então disse Natã a Davi: Tu és o homem, este homem que ele tinha falado aqui, que tinha roubado essa ovelha, né, que ele disse na parábola ali anterior. E disse assim: assim diz Deus, eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, te dei a casa de teu senhor, e as mulheres do teu senhor em teu seio, também te dei casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal diante dos seus olhos. A Urias, o Heteu, feristes a espada, e a mulher tomastes, sua mulher tomastes. Por tua mulher e ele matastes com espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que te suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei o teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todos Israel, perante o sol. Então, olha só, versículo 13 agora. Que interessante. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou o teu pecado. Não morrerás.
Olha só que interessante. Vamos ler até aqui, irmãos, que não vai dar muito tempo para explicar. Mas o que aconteceu aqui? Olha as consequências do pecado de Davi. O que tem a ver com o assunto conversão? Tem tudo a ver aqui. Porque Davi, ele era nascido de novo. Mas como que ele cometeu esses pecados? Porque a Bíblia diz, vigiai e orai. Ou seja, a pessoa quando vem para Cristo, ela não está salva já. Ela precisa vigiar. Ela precisa estar atenta. Ela precisa olhar para todos os cantos. E quando não olha, o que aconteceu? Satanás levou os olhos de Davi a Batseba. No alto do seu aposento ao outro aposento de outra casa dessa mulher. E diz a Bíblia que essa mulher era muito bela. E Davi viu ela nua. Por quê? Porque ele não vigiou. Inclusive, por que ele estava no palácio naquele momento? Porque ele quis ficar no palácio. Ele não foi para a guerra. Mandou seus soldados batalhar, mas não foi para a guerra. E essa era a vontade de Deus? Não. Deus sabia que isso podia acontecer. Então Davi pecou. Pecou gravemente. Ele primeiro foi na lascívia. Como diz a palavra, tudo começa com a lascívia. Vem os olhos, o desejo no coração e, enfim, a consumação do pecado. Foi o que aconteceu. Ele veio, olhou para aquela mulher, desejou, chamou ela e se deitou com ela. Consumou o pecado. Depois de consumado o pecado, vem as consequências. Mas então, Davi não vigiou. O que aconteceu aqui? Por não ter vigiado, Deus não permitiu a morte dele. Por quê? Porque Deus, já sabendo que ele já estava no caminho dele, ele iria fazer algo, com certeza. Alguém tinha que pagar esse preço. Inclusive, na continuação dos versículos, diz que a criança que Batseba estava esperando no ventre de Davi, com o dia do adultério, morreu. Não suportou. Por quê? Porque Deus permitiu que ela fosse. Era uma das consequências. E outras consequências. A espada nunca se apartaria da casa de Davi. Morreu filhos. Um filho desejou a morte do próprio pai. Batalhou contra o próprio pai. Porém, pai venceu. Né? No caso, Davi, que batalhou contra Absalão. Porém, Davi não teve paz o restante da sua vida. Teve que pagar por todos os seus pecados. Por quê? Porque não vigiou. Porém, ele era convertido. Então, o que Deus quer mostrar para nós essa noite? Que se nós cometermos tais pecados, qualquer pecado que seja, alguma consequência vai ter. Nós estamos em Jesus? Nós somos convertidos? Somos. Mas o que vai ser o diferencial? Olha aqui que no versículo 13. Olha o que Davi disse, ó. Pequei contra o Senhor. Ou seja, nesse momento ele já entrou em desespero para a sua vida, para a eternidade dele, para a vida da sua família. Ele já pensou, meu Deus, o que eu fiz? Os olhos dele se abriu naquele momento. Os olhos dele, naquele momento, ele conseguiu enxergar o tamanho da besteira que ele fez na sua vida. O tamanho da consequência a inconsequência, né? Porque ele foi inconsequente. E quando Natan falou que nunca se apartaria a espada na casa dele, que muitas coisas ruins iriam acontecer, inclusive as mulheres dele seriam entregues para outros homens. Meu Deus do céu, olha as consequências do pecado de Davi. Isso quer dizer o quê? Deus, ele vai trazer muito sofrimento para o convertido, muito. Porque é muito melhor passar as consequências em vida do que as consequências na eternidade. Porque a eternidade é algo que não vai acabar nunca mais. Agora, na vida, enquanto estivermos aqui na terra, pode pagar por 30, 40 anos um pecado. Como Davi cometeu aqui, passou por esse pecado e teve que sofrer, não teve jeito. Mas é melhor sofrer aqui, irmão. Sofrer quanto for necessário. Aceitar. Eu aceito, Senhor. Pode vir o que for que eu aceito, eu mereço. Infelizmente, Deus tem que, como diz lá em Apocalipse, que ele repreende e castiga quem ama. Ele tem que repreender e castigar, irmãos. Senão não tem como nos salvar. Ele tem misericórdia,
tem graça para nos dar, mas nós temos que aceitar o que vem do Senhor. Assim como Ele quer nos abençoar, se nós erramos, irmão, nós temos que aprender uma coisa. Se erramos, temos que receber. Como eu sempre digo para todo mundo aí fora, plantou, irmão, temos que colher. Não tem outra escolha. Amém, irmãos? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, traga-nos graça perante essa palavra maravilhosa, meu Deus. Faça-nos nós entendermos, Senhor, que precisamos nos converter todos os dias. Precisamos pedir sempre ao Senhor humildemente perdão por nossos erros. Que nós possamos estar sempre em Tua presença, meu Deus. E aqueles que não estão convertidos, que possamos ter consciência que essas almas que ainda não se converteram precisam vir a se converter, meu Deus. Que saiam do mundo, que venham para a vida, que venham para a eternidade. Em nome de Jesus é o que lhe peço e já te agradeço. Em nome e intermédio do Senhor Jesus.